Deus nunca sairá do teu lado. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6. Moisés estava com o povo de Israel praticamente diante da entrada de Canaã, a terra prometida, a terra tão sonhada e esperada. O seu discurso é um discurso de despedida, porque ele já tinha sido avisado por Deus que não entraria em Canaã. Moisés estava lidando com este assunto de uma maneira bem madura, bem tranquila. Ele dá suas últimas instruções ao povo e diz que Josué assumiria a liderança e a responsabilidade daquela conquista. Fico pensando nesta cena e imagino que aquele papo não era fácil para ninguém. Se fôssemos comparar aquele momento com um campeonato de futebol, a história seria mais ou menos assim. O técnico do time, que foi responsável pelos treinamentos, por toda a concentração, pelas instruções e táticas, viagens, broncas e estímulos, papo sério e abraços, após todos os jogos, agora nesse instante final, o time já é campeão da temporada mesmo sem precisar nem jogar o último jogo, vem a notícia de que esse técnico não poderá participar desse ato final porque sofrerá uma cirurgia de alto risco com grandes probabilidades de não sair vivo dali. Como todos estarão se sentindo? O técnico sabe que precisa dar uma última palavra de encorajamento. O técnico substituto, mesmo estando junto do técnico principal durante algumas temporadas, vai assumir o último ato, mas sem se sentir devidamente preparado. O time que sabe que só conseguiu chegar ali por conta do empenho do seu técnico, agora vai ter que viver este momento sem a presença dele. Todos choram, mas não há palavras que expressem todo o sentimento que sentem. Eu vejo a cena do texto acima como algo assim. Moisés faz seu último discurso. Josué, sem muita coragem, assume o posto e o povo só aceita porque nada pode fazer de diferente. Mas o que o texto tem para nós hoje? A Bíblia, a palavra de Deus, é, sem qualquer sombra de dúvida, uma palavra viva. Os temores que Josué começou a sentir por conta de tamanha responsabilidade são os mesmos que nós muitas vezes sentimos. Os temores do povo de conquistar a terra prometida, sem aquela presença marcante do líder de tantas batalhas e vitórias, são os mesmos que nós muitas vezes passamos. E é justamente quando estes temores nos sobrevêm que precisamos lembrar da palavra de Deus e tirar dela o ânimo, o incentivo, a orientação e a direção para prosseguir. Moisés nos diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O inimigo, o problema, a crise, a doença, a falta de emprego, o desafio, pode ser grande e aparentar ser perigoso ou forte demais. Mas se nos enchermos de coragem, podemos vencê-lo. Mas não é uma coragem qualquer. É uma coragem pautada na presença de Deus, na companhia de Deus. Moisés declara que o Senhor Deus estará indo junto e nunca vai abandonar o seu povo. É este tipo de fé, de força, de coragem que precisamos para enfrentar qualquer inimigo ou qualquer desafio. Meu irmão e minha irmã, que nesse dia tão especial possamos voltar nosso olhar para a Palavra de Deus e tirar dela todo o incentivo necessário para nos fortalecer e nos encorajar para prosseguirmos em nossa jornada, confiantes naquele que se faz presente conosco e que nos dará a vitória e a conquista de nossas promessas. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.